Você já ouviu falar de um biscoito capaz de mudar uma vida inteira? Não é um doce comum. É recheado de fé, com propósito, com uma verdade que atravessa a alma de quem lê. Foi exatamente isso que Marcos descobriu no dia mais difícil da sua vida. De missão. Contas vencidas, geladeira vazia. E o silêncio pesado de quem olha para a esposa e não sabe o que dizer. Em Belo Horizonte, Vila Esperança, um bairro esquecido nos mapas e nas promessas políticas, tudo parecia conspirar contra qualquer tipo de futuro, mas às vezes é no fundo do poço que a semente do milagre germina. Na prateleira empoeirada de um sebo, Marcos encontra um velho exemplar de Quem Pensa, Enriquece. Ao lado, a Bíblia aberta no Salmo 1, duas vozes diferentes, um mesmo chamado. Você não é vítima, você é solo fértil. Naquela noite, entre lágrimas, papel manteiga e fé, nasceu o primeiro lote do Doce Palavra. Biscoitos simples, recheados com mensagens escritas à mão, que diziam: Você é amado. Continue. Há um propósito. Feliz. É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele ainda não sabia. Mas aquele forno aceso na cozinha da periferia daria início a algo muito maior do que ele. Porque, às vezes, o que Deus quer transformar no mundo, ele começa com um simples gesto, um homem comum chamado Marcos. Na terceira semana, vendendo seus biscoitos, Marcos percebeu algo diferente. Não era só o sabor, era o que acontecia depois da mordida. As pessoas choravam, sorriam e voltavam. Foi numa dessas voltas que Dona Celina apareceu. Viúva, 71 anos, andar lento e olhos tristes. Vivia trancada, esquecida pelos filhos e pela vida. Mas naquela tarde, segurando um doce palavra com a mensagem ainda há tempo para florescer, algo acendeu nela. No dia seguinte, bateu na porta de Marcos com um caderno de receitas antigas. Você me lembrou que eu ainda tenho algo para dar? Marcos sorriu. Então vamos dar juntos. Dona Celina voltou a fazer seus bolos de laranja, cocadas, doce de leite enrolado em folha de figo. Mas agora, cada embalagem levava uma mensagem escrita por ela. Frases simples como sinta-se útil, você é. Ou gratidão também alimenta. E logo, os vizinhos passaram a chamá-la de Vovó Esperança. Ela disse algo que Marcos nunca esqueceu. Achei que minha utilidade tinha acabado, mas redescobri meu valor. A cozinha dela virou um templo. E seus doces, sementes de cura, porque às vezes basta alguém acreditar de novo para a alma voltar a viver. O que começou com biscoitos e doces virou um movimento. A vizinhança começou a se reunir. Gente simples, com histórias marcadas por dor, recomeço e fé. Marcos teve uma ideia. Por que não transformar talentos adormecidos em propósito vivo? Nasceu ali a rede Sabores com Alma, uma pequena cooperativa onde cada produto carregava não só sabor, mas uma mensagem, não slogans, palavras com sentido, frases que vinham da alma de quem produzia para a alma de quem recebia. Um dos primeiros a se juntar foi Raul Poes, dependente químico, anos perdido nas ruas. Quando conheceu Marcos, só queria uma chance de ser útil. Posso não saber cozinhar, mas tenho mãos e uma história. Raul começou com sabonetes artesanais, lavanda, mel, café. Cada um embrulhado com trechos do seu testemunho. Deus me lavou por dentro. Você não é o que te feriu. As vendas começaram a crescer, não porque eram os mais baratos, mas porque carregavam verdade. A Vila Esperança, antes conhecida pela violência, agora era citada como exemplo de transformação. Não era só sobre produtos, era sobre pessoas e a força de um propósito compartilhado. Com o crescimento da rede, Sabores com Alma, vieram os convites, as propostas, os olhares comerciais, mas Marcos sabia, aquilo não era sobre lucro. Era sobre alcançar quem o mundo havia esquecido.
Quando decidiu expandir para fora de Minas, muitos esperavam bairros nobres, centros urbanos, shoppings. Mas Marcos escolheu o subúrbio ferroviário de Salvador. Por que Aquias? Perguntou um repórter, estranhando a escolha. Marcos, de pé em frente a um galpão abandonado, respondeu sem hesitar, olhando firme para a câmera. Porque foi daqui que Deus sempre levantou grandes coisas. Como diz o Salmo 103:7, ele levanta do pó o necessitado e do monturo ergue o pobre. Ali, entre trilhos e casas simples, ele enxergou algo que o dinheiro não compra. Sede de esperança e, mais uma vez, não veio só com um negócio. Veio com ouvidos, com respeito, com propósito. Reuniu jovens da comunidade, mães solo, idosos esquecidos. Perguntou o que sabiam fazer, o que sonhavam em reviver. E como em Vila Esperança, algo floresceu. Porque quando você planta propósito onde só havia poeira, o que nasce é milagre. E Salvador estava prestes a provar o sabor disso. O sucesso do Doce Palavra chamou a atenção de todos. Mas como todo sonho que cresce, surgem também as sombras. Uma grande rede de supermercados com bilhões em lucro e uma equipe de marketing afiada decidiu copiar a ideia de Marcos. Biscoitos recheados com frases inspiradoras. A diferença? Não. Havia alma, não havia história. Só lucro. Lúcia, sua esposa, queria agir, queria processar, queria que o mundo soubesse da injustiça. Eles roubaram a nossa ideia, dizia ela revoltada. Mas Marcos olhou para ela com a calma que vem de quem aprendeu a caminhar pela fé e disse: toda a adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Era uma citação de Napoleon Hill, mas ressoava com algo muito mais profundo. Marcos sabia que a competição não poderia tirar o que eles haviam criado. A alma não pode ser copiada. Em vez de brigar, ele se concentrou no que realmente importava: a missão. O mercado de biscoitos nunca entenderia a diferença entre um doce de massa e um doce de alma. Mas as pessoas, sim, e eram elas quem contavam a verdadeira história. E Marcos, com sua fé inabalável, sabia que esse era apenas mais um capítulo da jornada. Quando a rede concorrente tentou roubar a ideia de Marcos, algo inesperado aconteceu. A comunidade se levantou, as redes sociais, antes uma plataforma de indiferença, se tornaram um palco de apoio e revolta. Internautas começaram a publicar fotos, vídeos e comparações, não apenas mostrando os biscoitos originais, mas destacando a missão por trás deles. Marcos e sua empresa não eram apenas uma marca, eram um símbolo. As mensagens escritas nos pacotes não eram apenas palavras, mas histórias de vida. O movimento cresceu organicamente, sem anúncios pagos, sem grandes campanhas. Era a força de uma mensagem autêntica que tocava o coração das pessoas. A verdadeira diferença está no propósito. Esse biscoito me salvou de uma depressão. O Doce Palavra me deu coragem para recomeçar. A repercussão foi tanta que a rede concorrente, que inicialmente tentou abafar o movimento, recuou. As vendas de Marcos dispararam. Mas o mais importante, ele ganhou a confiança do público. Mais do que clientes, ele conquistou defensores. Marcos, sentado na sua cozinha simples, sorriu ao perceber que o maior triunfo não era sobre a competição. Era sobre ser fiel à missão. E, ao fazer isso, inspirar milhões. O destino, por vezes, nos coloca no caminho certo no momento certo. Marcos foi convidado para dar uma palestra na escola onde havia estudado. O convite não veio de uma grande instituição ou de um evento de prestígio, mas de uma escola pública no subúrbio ferroviário, onde ele sabia que as dificuldades eram reais, mas também as esperanças. Enquanto falava sobre sua trajetória, um adolescente de 16 anos, Vinícius, levantou a mão. Seu rosto, marcado pela dor, não escondia o desespero. Eu pensei em desistir de tudo, ele disse, mas sua história me fez ver que eu posso recomeçar.
Marcos olhou nos olhos de Vinícius e, com toda a sinceridade que ele possuía, respondeu: Se você consegue imaginar, acreditar e agir com propósito, você pode realizar. Aquelas palavras não eram apenas um conselho, eram uma chave para abrir uma nova porta na vida de Vinícius. Marcos nunca soube se Vinícius seguiu seus conselhos, mas ao olhar para aquele garoto, entendeu que seu legado não seria medido em dinheiro, mas nas vidas que tocou. E ali, em uma escola pública, Marcos percebeu que a verdadeira missão não era apenas transformar vidas, mas despertá-las. À noite, depois de um dia cheio de compromissos e vitórias, Marcos estava na sala, ainda refletindo sobre o que aconteceu na escola. Sua filha, Helena, de 10 anos, sentou-se ao seu lado, com aquele olhar curioso, típico das crianças que ainda veem o mundo com uma inocência sincera. Pai, você é um herói, não é? Perguntou ela, com uma admiração que tocou profundamente o coração de Marcos. Ele sorriu, mas a resposta não foi imediata. Fez uma pausa, como se refletisse sobre a palavra. Herói. Ele nunca se sentiu como um. Não, filha, disse ele com a voz suave. Eu não sou um herói, eu apenas aprendi a seguir princípios eternos todos os dias. Isso é o que nos torna fortes e capazes. Ele apontou para a Bíblia em cima da mesa e para o livro de Napoleon Hill ao lado. Aqui estão os verdadeiros mentores, não em um uniforme ou capa, mas nas palavras que nos guiam. Helena, em silêncio, observou a sinceridade nos olhos do pai. Marcos sabia que o maior legado que poderia deixar para ela não era um título de herói, mas a certeza de que agir com propósito era o que realmente a tornaria extraordinária. Enquanto a noite caía sobre Vila Esperança, Marcos sentou-se sozinho em sua mesa, como costumava fazer ao final de cada dia. A luz suave de uma vela iluminava o caderno de anotações, onde ele registrava não apenas números e ideias, mas a essência de sua jornada. Com a caneta em mãos, ele escreveu: O impacto na vida de alguém vale mais que qualquer lucro. Fechou o caderno e leu em voz baixa o Salmo capítulo 112, 5, 6. Bem-aventurado o homem que se compadece e empresta, que faz as suas obras com justiça. Ele não será abalado eternamente, a memória do justo será perpétua. Aquelas palavras não eram apenas um lembrete para ele, mas para todos os que cruzaram seu caminho, porque Marcos sabia que o que verdadeiramente permanece não são os bens materiais, mas as sementes de fé, generosidade e propósito plantadas nos corações. Enquanto olhava para a sua cidade, sentia que sua missão não havia terminado. Ao contrário, agora ela estava apenas começando. A jornada não era sobre fama, não era sobre riqueza. Era sobre transformação, a verdadeira essência do propósito. E com o coração cheio de gratidão, Marcos sabia que o legado da Sabores com Alma continuaria a se expandir, tocando vidas e plantando mais sementes a cada novo dia. E aí, se você se inspirou com essa história e acredita que propósito, fé e ação têm o poder de transformar vidas, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de transformação. Juntos, vamos continuar espalhando essa energia positiva, um vídeo de cada vez. Nos vemos no próximo.